Olá, seja muito bem-vindo você. O meu nome é Bruno Faleiros. Hoje é dia 24 de abril de 2020 e seja bem-vindo ao canal Stop Loss. Aqui no canal Stop Loss você fica por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro, sobretudo no mercado de ações. A gente fala de análise gráfica, a gente fala de estratégias, oportunidades e também de gerenciamento de risco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho. E se você gostar desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, boleta o nosso joinha, só quem é trader sabe. Então, bora pro vídeo. Vamos então aos principais fatos e acontecimentos que marcaram o pregão de hoje, 27 de abril. Países europeus iniciam gradativamente a retomada da atividade econômica com sinais de alívio da pandemia. Exatamente, né? Itália, França, Espanha, que são países que estavam sofrendo muito por conta da pandemia, já mostram sinais de atenuação da curva de crescimento de contágios e também de mortes. O governo japonês anuncia expansão em suas políticas de estímulo à economia global. Bom, o governo japonês decidiu aumentar ainda mais o seu pacote de estímulo a empresas e companhias locais. E isso agradou bastante o mercado. Presidente Bolsonaro se reúne com ministros e anuncia que Paulo Guedes segue forte no comando da economia brasileira. Essa foi uma notícia muito bem recebida pelo mercado, que esperava uma certa instabilidade no começo da semana por conta do pedido de demissão de Sérgio Moro na última sexta-feira. Mas logo na manhã, no comecinho da manhã, Bolsonaro já reuniu com seus ministros e anunciou que Paulo Guedes continua o homem forte da economia brasileira. Resumo do pregão de hoje: clima de mercado foi de euforia, índice Bovespa, fechamento anterior 75.330, abertura 75.334, fechamento 78.238, uma bela alta, mínima 75.326, ou seja, praticamente o índice Bovespa não caiu durante o dia. Máxima 78.562 pontos, o que representou uma alta aí na máxima do dia de 4,30%. E a volatilidade no intraday mais 4,30%, que é a diferença entre mínima e máxima do dia. Resumindo então, o Ibovespa teve um fechamento positivo de 3,86%. Um excelente pregão. Voltando então aqui para os gráficos, estamos em tela com o índice Bovespa no período diário. Hoje, como dito anteriormente, um dia muito positivo, com um ganho expressivo aí de 3,86%, exatamente, recuperando aí boa parte da perda da sexta-feira passada. O índice segue em tendência de alta no curto prazo, desenhando aí os zigue-zagues ascendentes. Mesmo com a grande queda aí da sexta-feira, não desconfigurou esse movimento de alta que estamos passando, né? E testando aqui essa linha de tendência de alta, que enquanto estiver viva, digamos assim, o índice continua em tendência de alta. Topos e fundos ascendentes no diário, o que representa aí então a nossa famosa tendência de alta com formação de topos e fundos ascendentes, ok? Então o Ibovespa segue na sua trajetória normal. A nossa meta para o Ibovespa antes do final do primeiro semestre é 84K e eu vejo sim possibilidade de que isso venha a acontecer no curto prazo. Vamos falar aí de operações. Operações, nós não estamos posicionados em nada, né? Fomos estopados em duas ações na sexta-feira devido à forte queda que ocorreu, né? Nós estávamos posicionados em Azul e também em Anima e acabamos sendo estopados nessas duas operações. Então, vamos falar agora de oportunidades. Primeira oportunidade, já havia comentado na semana passada, na sexta-feira, é Vale 3,
que é um papel que vem trabalhando em uma região de congestão, respeitando os limites aqui inferior e superior dessa congestão representada por esse retângulo verde, tá? Hoje testou mais uma vez e agora está voltando aqui para a média móvel de 21 períodos, que é essa linha marrom. Então vamos esperar ele fazer esse movimento e a gente então entende como oportunidade um teste nessa região da média móvel de 21 e um repique para tentar romper o topo anterior. Então a nossa operação fica exatamente no repique aqui, no começo do repique da média móvel de 21, e assim a gente tem um stop nessa posição, fica um stop curto, uma operação bastante interessante para se fazer com vale. Hoje, como eu disse na sexta-feira, estamos com poucas oportunidades aí no mercado muito volátil, repique forte para cima, depois repique forte para baixo. Se nós olharmos aqui, voltar um pouquinho no gráfico do Ibovespa, olha só, nós já estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós já estamos a 13 pregões testando a região dos 79 mil pontos, tá? Então, isso significa que o mercado está lateral. Apesar de ter tido uma queda forte na sexta-feira, hoje já voltou para o patamar de 79 mil pontos. Isso é bastante ruim de operar, né? Porque para a gente poder ganhar dinheiro, a gente tem que operar a tendência. E a tendência já está meio difícil de acontecer aqui nas últimas 3 semanas, ok? Então fica difícil de conseguir acertar o time de entrada nos papéis. Bom, vale, fica então essa opção, né, que eu vou continuar olhando aí nos próximos dias, esperando um teste na média móvel de 21 e um repique para a gente poder fazer a entrada nesse papel. Tá? Repique aqui na média móvel de 21 e no repique a gente faz a nossa entrada. Outro papel interessante que eu separei para acompanhar durante essa semana é justamente Banco ABC. Caiu forte na sexta-feira, teve uma forte recuperação, recuou hoje de novo mais um pouco, largou um fundo aqui nessa região, vou desenhar aqui, largou um fundo aqui nessa região e subiu um pouquinho. Então, o que acontece nessa operação? Se esse papel continuar subindo e romper essa resistência, aí é o momento de entradas justamente nesse local aqui, tá? Eu vou fazer uma operação exatamente nesse momento, stop ficaria nessa região de baixo aqui, o que se representa mais ou menos aí, pegar aqui ferramenta de medição, o que representaria aí 4% de stop razoável, né? É um stop razoável, então fica uma operação muito bonita no rompimento dessa resistência a mais ou menos aí R$ 13,86. O papel fica bastante interessante nessa situação. Duratex, bem parecido, foi um papel que subiu muito aí na semana passada, no rompimento dessa região de congestão, ele subiu bastante, devolveu praticamente tudo. Agora está trabalhando em uma região de congestão, né? Trabalhando aqui numa região de congestão, que também, se rompida, dá uma outra oportunidade de compra, buscando no mínimo essa região de topo anterior. Tá? Que é uma operação bastante interessante de fazer, bastante bonita também. Rompimento, então, dessa resistência, dessa última resistência, né? Vou desenhar aqui. Se o papel voltar a subir, papel voltando a subir, rompendo, é um ótimo ponto de entrada, e aí a gente fica com um stop também bem interessante aí de 3%, buscando no mínimo esse topo anterior. Vamos para um outro ativo, que é Porto Seguro. É muito parecido também com os demais, né? Inclusive todos que eu separei são muito parecidos, estão nessa mesma configuração. Sofreu na sexta-feira passada com a queda forte, né, que praticamente todos os papéis tiveram. Com o Porto Seguro não foi diferente, teve uma recuperação incrível também hoje já,
e já deu uma certa uma voltadinha aqui, né? Buscando a média móvel de 21, que se ele testar e voltar a subir rompendo essa resistência, vai dar uma bela operação de compra com stop bem curto aqui embaixo, mais ou menos aqui de... Fica um stop aqui de mais ou menos 2%, uma bela operação também com Porto Seguro no rompimento dessa resistência. Muito bom. Próximo papel, Banco Bradesco. Banco Bradesco também, mesma configuração. O papel sofreu na realização aí de sexta-feira, recuperou bem, já testando a média móvel de 21, recuou um pouquinho e está ameaçando aqui uma volta. Então, se ele voltar a subir e romper justamente essa região de resistência, dá uma bela entrada também em Bradesco com um objetivo no mínimo aqui no topo anterior nessa região. Então fica uma bela operação também em Bradesco. Próxima ação que pode dar entrada nessa semana, nos próximos dias, Cielo. Mesma coisa, o papel sofreu bastante, estava em uma zona de congestão aqui até sexta-feira. Na sexta-feira ele foi embora para baixo, rompeu inclusive um suporte muito forte aqui na casa de 3,95, rompeu e voltou também muito rapidamente, né? Voltou com muita força, já testando a média móvel de 21, que é essa linha marronzinha. Média de 21 nada mais é do que a soma dos últimos preços dos últimos 21 dias e divide por 21. No caso aqui é o gráfico de 60 minutos, então ele vai somar o fechamento dos últimos fechamentos de 60 minutos. Cada candle desse representa 60 minutos. Então ele vai pegar o preço de fechamento dos últimos 60 candles e vai dividir por 21. Inclusive eu tenho um vídeo explicando o que é um gráfico de candlestick, ficou um vídeo muito bacana. Acesse o nosso canal na playlist Price Action em Ação, você vai entender o que significa cada uma dessas barrinhas coloridas aqui, que elas dizem muito pra gente, né? São muito importantes na análise gráfica, na análise de operações, ok? Então voltando aqui para Cielo, queda forte na sexta-feira, recuperação bastante interessante também durante o dia de hoje. Na própria sexta-feira e no dia de hoje, testando a média móvel de 21, voltando um pouquinho. Então, se esse papel voltar a subir e testar esse último topo que ele deixou a R$ 4,22, fica também uma operação bastante bonita com Cielo, que vem sofrendo bastante aí nos últimos dias. Deixa eu arrumar aqui, resistência. Vem sofrendo bastante aí desde o dia 14 de abril, já corrigiu cerca de 20%, tá? Então isso dá pra gente aí uma entrada, se a gente conseguir entrar nessa região, dá pra gente aí uma possibilidade de ganho de 23%, considerando apenas o último topo anterior, que deixou no dia 24 de abril. Então tem aí uma oportunidade de operação muito bonita com Cielo, que deixou inclusive mais um fundo duplo aqui, que a gente pode desenhar aqui no gráfico de 60, fundo triplo na verdade, né? Olha o fundo triplo, olha só. Fundo triplo em Cielo. Olha só, primeira vez testou aqui essa região de suporte, subiu, testou novamente, subiu, inclusive na mesma região aqui, e agora está corrigindo de novo, aliás, já corrigiu e testou de novo, tá? Então a expectativa é que ele consiga romper essa linha de tendência de baixa, que é essa linha vermelha aqui, romper, fazer um rompimento também dessa resistência e conseguir ir embora aqui pelo menos até essa faixa de preços, tá? O que já representaria um ganho aí de 24%, então fica uma operação muito bonita. Enquanto ele não romper, vou dar o zoom aqui de novo, olha, gerenciamento de risco em estratégia, olha a importância, tá? A gente não vai entrar nessa operação agora, nós só vamos entrar nessa operação assim que ele romper essa resistência, ok? Enquanto isso, deixa ele trabalhar
abaixo da linha de tendência de baixa, que é essa linha vermelha. Porque se ele continuar o seu movimento de correção, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. E a gente está fora da operação, está seguro. Por isso que estratégia é muito importante que ela seja trabalhada e seja seguida, para que você consiga diminuir a quantidade de erros de operações no mercado de ações. Próximo papel também bastante interessante é Light. Light, mesma coisa, né? Bem parecido, corrigiu forte na sexta-feira. Hoje, voltou bastante, já testando a média móvel de 21 períodos. Já voltou um pouquinho e voltou a subir, né? Então, se ele conseguir romper essa resistência a R$ 10,66, mais uma operação bonita para fazer, provavelmente ainda essa semana, caso isso ocorra. Se ele continuar caindo, a gente está fora da operação e isso não tem problema nenhum. Para quem está fora do mercado, quanto mais cair, melhor, né? Porque a gente consegue depois ter uma margem de ganho muito melhor lá na frente, certo? Bom, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês de oportunidades durante essa semana foi isso, são esses papéis, como eu disse no começo, está muito difícil de fazer alguma operação agora, porque o mercado está de lado, está lateralizado, Ibovespa, a 13 pregões, e no meio dessa lateralização tem alguns repiques fortes para cima, outros repiques fortes para baixo, e isso é muito perigoso, né? Porque a análise gráfica, ela analisa muito tendências, né? Por exemplo, como essa tendência, que é uma tendência de alta muito clara, né? Testando topos e fundos ascendentes aqui. E quando isso para de acontecer e ocorre uma lateralização, a gente fica sem saber se a gente compra ou vende e acaba ficando muito perigoso. O risco aumenta demais operar em regiões de consolidação. Então, com o mercado no geral andando de lado, fica bastante difícil as operações aí no momento. O que está salvando são as small caps, né? As small caps estão voando aí e dando muitas oportunidades de boas operações. Vamos ver se a gente consegue pegar algumas boas operações ainda essa semana, ok? Então, obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou desse vídeo, já boleta o joinha, só quem é trader sabe. E fiquem bem.